Ao vivo para começar a nossa live, que vai falar especialmente sobre o Setembro Amarelo e o papel, né, da empresa na valorização da vida, né? O que as empresas podem fazer para orientar, para ajudar, para acolher essa pessoa da melhor forma possível, né? E vamos esperar a doutora Rafaela Figueira entrar para a gente começar. Deixa eu ajeitar aqui. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Eu vou fixar o tema aqui. Só um minutinho. Nunca fiz isso, hein, gente? Vamos ver aí como é que vai ser. Vamos ver, ficou? Ficou. Tudo certo, então. Vamos convidar a nossa queridíssima doutora Rafaela. Vamos ver. Gente, vou precisar muito dos corações de vocês aqui do lado, hein? Ó, aperto bastante para chegar para muita gente, tá bom? E aí, doutora, tudo bem? Olá, boa noite. Tudo bem com você? Tudo jóia. Tá dando Conseguimos para me ouvir ficar online. direitinho? Tá sim, tá ótimo o áudio. O pessoal aí vai dizer. E aí, gente? Fala aí se o áudio tá bom. Hoje nós Primeira vamos vez que fazer um esse fone. bate-papo. Eu tive que trocar umas 2 vezes de fone aqui, a gente fazendo o teste para tirar o ruído. Esse aqui foi o único que de fio, né? Resolveu. Top, né? Então, ó, o pessoal tá dando ok, o áudio, o vídeo tá muito bom. Deixa eu tirar aqui as minhas conexões para ver se tudo certo. Para mim, de vez em quando. Tá dando uma falhada na conexão sua Deixa eu. na hora que você fala. Se tiver algum outro aparelho ligado no seu Wi-Fi, se você tirar já dá uma ajuda. Aqui em casa tem um monte de coisa ligada, já desligamos tudo. Senão pesa mesmo. A gente está aguardando ali, dar uma melhorada na conexão para a gente começar, o pessoal entrar. Gente, já manda aí para 2, 3 pessoas que vocês conhecem para poder participar dessa live com a gente, tá? E esse coraçãozinho aí, ó, dispara ele para poder chegar para mais gente também. Eu acho que agora já tá. Eu tive que tirar do Wi-Fi para conseguir Aí melhorou mesmo. te ouvir direito. Aí, tipo, agora já tá bom. Então tá, vamos lá. Doutora, se apresenta, qual é a sua formação, né? Porque esse tema é um tema muito sério, então ninguém melhor do que uma pessoa da área, profissional da área, para falar um pouquinho pra gente. Então, faça a sua apresentação aí, por favor. Obrigada. Bom, meu nome é Rafaela Figueira. Eu sou psicóloga. Me formei em psicologia em 2009. Nesse período, eu comecei a trabalhar com recursos humanos, trabalhando dentro das empresas, em consultorias, trabalhei em empresas de áreas diferentes, né? Tenho um MBA em gestão de pessoas, né? Essa experiência me levou a fazer esse MBA. E em 2014 eu iniciei um mestrado em neuropsicologia. Foi quando eu comecei a entrar mais na área clínica da psicologia, através da neuropsicologia. E hoje estou só na clínica. Deixei o RH no momento de 2014 para poder fazer o mestrado
e fiz meu mestrado em Lisboa, em Portugal. E aí, quando eu retornei só para a clínica. Mas ainda apaixonada pelo RH, por esse assunto. E o convite veio bem a calhar a minha vontade, ao interesse que eu tenho de fato da psicologia dentro das empresas. E é um assunto muito relevante para a gente discutir. E eu fiquei muito feliz com o convite. Nós que ficamos muito felizes pelo seu aceite, né? Porque nós não imaginávamos que você tinha essa formação de gestão em pessoas que veio linkar com muito com o que a Tri tem, né? Encaixou perfeito, porque apesar do tema ser um tema que precisa de muita qualificação para falar, né? Você gerir pessoas é fundamental, né? Nessa abordagem que a gente tenta fazer em relação ao suicídio. Então, vamos começar falando sobre o papel, né, da empresa, nosso principal objetivo aqui. A empresa tem uma função social, né, e ela precisa ir um pouco além de só, né, o trabalho em si. Ela trabalha com pessoas, ela precisa, além de cuidar do serviço, ela precisa do trabalho das pessoas, né? Então, você cuidar dessas pessoas é uma forma mais fácil de você aplicar essa função social sua, principalmente com seus próprios funcionários. Então, o primeiro ponto, eu acho importante a gente questionar é o impacto que a sua empresa ela gera na vida dos seus funcionários, né? Dentro de uma empresa a gente tem várias funções, vários setores, e aquele tipo de serviço específico, o que ele gera de positivo e de negativo para o seu funcionário, né? Então, assim, eu me refiro dessa forma que eu tô falando, porque a Tri tem muito empreendedor, muito autônomo, muito microempresário também, que são nossos seguidores, então a gente tenta falar diretamente com eles, mas que isso sirva para a gente também aprender como funcionário a lidar dentro da empresa, né? Que também isso é muito importante. Eu queria falar sobre a saúde mental do funcionário. Fala um pouquinho pra gente esse tipo de comportamento, né? Que coisas que a gente pode observar no funcionário, o papel da empresa nesse caso, né? Qual a maneira que você poderia identificar um funcionário que está com algum problema emocional, depressivo? Qual seria a melhor maneira de identificar isso? Então, você começou falando um pouquinho do. Você começou, não, você falou um pouco do perfil das empresas, né, que fazem parte aí do Roda Tri. E eu achei interessante porque você falou de microempresários, né, e pessoas que possivelmente estejam começando um negócio, né, mais recente, que não tenha tanta data, outros que já tiveram outros negócios, mas eu acho que esse é o momento, assim, de início de uma empresa, é um momento importante para a gente já começar a pensar na saúde mental dos nossos trabalhadores. Porque a cultura da empresa vai impactar diretamente nessa saúde, né? A gente precisa pensar no ambiente que a gente quer construir e no ambiente que a gente quer inserir esses funcionários para que eles obtenham o melhor da empresa e ofereçam o melhor para a empresa também. Então, para a gente cuidar da saúde mental, a gente tem que entrar na origem, né, no começo de tudo, né, na formação da cultura empresarial, no perfil que o empresário quer de funcionário para sua empresa, para construir essa cultura. E esse perfil começa a ser percebido lá na porta de entrada do funcionário, que aí é mais a minha praia, né? De ser o RH, a seleção, né? O quanto eu estou sendo capaz de selecionar pessoas que atendem ao que eu espero dentro da minha empresa, ao perfil de comportamento, de produtividade, né, do interesse da pessoa também pelo que a minha empresa e o trabalho que eu estou oferecendo pode proporcionar. E começar essa relação aí desde o primeiro contato, desde a entrevista,
E esse contato eu digo até para aquelas pessoas que não serão selecionadas, né? O momento de procurar um emprego já é um momento com uma carga emocional muito grande. E é uma carga emocional que às vezes vem de outras situações, de outras decepções, por exemplo, ou de um momento de dificuldade financeira e aquela seleção passa a ser um momento de esperança, de melhoria. Então, a partir daí, a gente já está impactando quanto empresa na saúde mental dessas pessoas. Então, como eu vou conduzir essa seleção vai ser muito importante para estabelecer essa relação. Tá me ouvindo? Tá joia, tá ótimo. É que o vídeo travou um pouquinho só para mim. Eu tô te ouvindo bem, assim, mas o vídeo tá travando. Não, tá ótimo. Pode continuar. E a partir desse conhecimento, né, a gente vai estabelecer a relação no dia a dia com esse funcionário. Né? Eu vou saber qual é o padrão de comportamento que ele apresenta, eu vou tentar compreender, né, se esse padrão de comportamento está sendo alterado ao longo da jornada de trabalho dele. E, por exemplo, algo que pode chamar muito atenção assim, nesse quesito de sugerir uma depressão ou algo do tipo, seria uma queda de produtividade. Né? Eu perceber que meu funcionário já não está produzindo mais, já não está entregando mais como antes. E o que a gente costuma fazer? Né? O que a gente imagina que a empresa vai fazer? É cobrar desse funcionário que ele aumente essa produtividade. Que normalmente acontece. E não compreender, exatamente. E não compreender o porquê que essa produtividade caiu. Né? Quando a gente faz essa abordagem... Né? Oi? Vem da cultura, né, que você falou. Quando você já começa sem essa ideia da saúde mental, você já não existe essa como que se fala? Essa sensibilidade inicial, né? De ver a causa e não o que acontece, o sintoma, né? Uhum. Ari, é isso? Que falou aqui que é frustrante fazer uma seleção de emprego e não ter um retorno nem para resposta negativa. Eu também é exatamente acho disso assim, que eu falo desse processo de seleção. Né? Às vezes, só de você ligar para dizer que não foi aprovado, agradecer a participação, etc., você já cria uma outra relação com a comunidade também que está em torno daquela empresa. Né? Até a questão da visibilidade da empresa nessa relação com a sociedade. Principalmente porque você não sabe como a pessoa foi procurar emprego, qual era a situação que ela estava emocionalmente, né? Então, já aconteceu isso comigo, eu já fiz uma entrevista e eu já liguei para perguntar se eu passei. Porque as pessoas não me deram retorno e eu estava ansiosa para saber se eu tinha conseguido, então eu liguei para saber se eu tinha passado na entrevista e eu não tinha passado. E aí a moça não quis me falar que eu não tinha passado. Ela só disse assim, a gente vai entrar em contato. E ela nunca mais entrou em contato. Então, assim, esse feedback, mesmo você não sendo funcionário, né, não tendo vínculo com essa pessoa, ele é importante porque a gente não sabe de onde vem, como vem essa pessoa para essa entrevista, né? Muito legal isso. E olha que interessante, às vezes uma falta de habilidade da pessoa que está ali para te dar o resultado de lidar com sentimento e com emoções. Tipo, eu não vou falar que ela não passou, porque ela pode, né, ficar chateada e demonstrar chateação. O que eu vou fazer com a chateação dela no telefone? Verdade. E como é que essa pessoa vai ter capacidade de perceber, né, de lidar com o sentimento de um colega de trabalho que está demonstrando sintomas de depressão, por exemplo? Né, um risco de suicídio, de fato. Você falou sobre a baixa produtividade, a alteração do humor também, né? É uma coisa que a gente consegue identificar. E muitas vezes a gente bate de frente com uma pessoa nessa situação, ao invés de questionar por que essa pessoa chegou assim hoje, o que aconteceu, né? É aquela frase simples, você está bem, né?
está acontecendo alguma coisa. Claro que isso soa um pouco curioso no ambiente de trabalho, mas às vezes é só uma sensibilidade da pessoa em querer saber se ela pode te ajudar em algo de fato, né? E isso também se perde um pouco nessa correria de empresa, de entregar serviço, enfim, isso se perde um pouco, infelizmente. Fiz uma pesquisa. É interessante. Assim, dentro da empresa a gente tem metas de prazos para cumprir, a gente olha para a meta para o prazo e esquece de olhar para o outro. Cliente esperando o serviço, né? Que o serviço fique pronto. Então, assim, cobrança desde o alto nível, né, da empresa, eu digo, dos gestores, até e vai passando. Às vezes não existe esse filtro, né? E às vezes chega com o mesmo peso no funcionário, né? Então, vamos fazer um link desse assunto com os tipos de ambiente, né? Que modificam muito. Claro, varia muito de empresa para empresa, mas são ambientes que fiz uma pesquisa, fala bobice aqui, né? Mas tem alguns, tem vários, mas eu selecionei uns 3 aqui que eu vou falar. Então, quem quiser, ó, a doutora Bruna de Paula, às vezes falta até a sensibilidade de perceber essa alteração de comportamento nos nossos funcionários. E é verdade. Às vezes a gente está tão alucinado para entregar uma coisa, né? A outra pessoa falou aqui, gente, essa interação de vocês é essencial, o nosso tema é muito aberto a isso, então pode mandar. Teve impacto, licença maternidade, tive grandes crises de ansiedade no trabalho, logo crises, perdi o emprego. Pois é, não é fácil, né? Essa sensibilidade de você lidar com isso também, além dos seus problemas pessoais, né? Você ainda tem que lidar com os problemas profissionais. Faz parte, a gente tem que aprender a lidar com isso. Mas a gente também tem que saber dosar, né, o que está demais na nossa vida. E até comentei esses dias no meu Instagram, saber separar o que tá sugando a nossa energia, saber o que está sugando os nossos nutrientes e separar, pausar, né? Para poder a gente conseguir trabalhar numa boa, com saúde mental. É o que está sugando e o que está contribuindo. Exato. Né? Às vezes não é a fonte, mas contribui para uma alteração dessa energia, né? Esses ambientes que eu verifiquei, o primeiro foi o predatório, que é a competição insana, né, entre funcionários estimulada pelos seus gestores. A outra é um ambiente julgador, enaltece pontos negativos da equipe, do individual, que às vezes ele só tem mais um funcionário, um office boy, ou, né, essa questão, ele fala, você não entregou a mercadoria direito, ninguém te ligou, reclamou que você não entregou direito, quer dizer, às vezes a culpa nisso feito, né, enfim. E o ambiente rotulador, que é muito parecido com o julgador, que são os estereotipos, né? Você fala, dá apelido e descrença na mudança do funcionário. Às vezes um funcionário é visto como ruim na empresa e ele se esforça para tentar alcançar aquele objetivo dele de ser visto na empresa, né? Alguns funcionários, eles podem, inclusive, dormir lá, que se a pessoa chegar no outro dia, não vai nem reparar que ele ficou lá. Isso acontece, isso é muito, muito sério. Então, essa descrença na mudança do funcionário, né? Isso é muito ruim. E eu não digo nem só sobre o funcionário, indo além sobre o suicídio em si, eu acho que isso é uma descrença na nossa vida pessoal. Quando a gente está atrás de algo que a gente quer mudar, de que a gente quer ser melhor, e quando você tenta ser melhor, a pessoa já te julga assim, né? Ah, isso aí sempre foi assim. Isso não muda, não. Tem nada nessa pessoa, não adianta. Fulano é assim, nada vai mudar ela.
ouvir isso A gente já de você mesmo estimula a desesperança, né? exato. Quando você falou E aí é para que o ambiente, que é um tanto ambiente mais profissional voltado pra quanto para o nosso competição, ambiente de a casa gente tem mesmo, ideia de que um pessoal, ambiente começar, competitivo porque é a gente reflete lá na automaticamente um empresa o que a gente está ambiente vivendo, né? Muitas e vezes. um ambiente Então, rotulador, eu né? achei, A questão se quiser falar um pouquinho desse sobre nosso esses ambientes, fica à predatório, né, vontade. vem com essa carga negativa, Então, né? esses ambientes, Mas eu pensando no eles são ambiente interessantes, assim, competitivo, fora né, esses últimos a dois, porque gente não tem a realmente necessidade de transformar eu não vejo como não é saudável um ambiente que julgue que rolou. ruim um ambiente Quando você julga, você invalida desde que todo ele sujeito, tenha a né? Quando devida você julga e atenção quando às você pessoas. rotula, você está Então, quando eu invalidando falo tudo de que aquela competitivo pessoa de traz, de história de predatório, vida, de eu fico sensação, pensando de logo no emoção, ambiente de vendas, de por relação exemplo. com o trabalho de fato. Né? Uma empresa com metas para bater. E que a gente tem a E a saúde ideia, mental desses né? vendedores Quando começa, você e às falou vezes do primeiro, metas impossíveis de que é um serem ambiente mais alcançadas. voltado para a competição, a gente tem Mas é ideia de que um possível ambiente manter, né, um competitivo é equilíbrio, automaticamente manter o um ambiente bem-estar dessas julgador pessoas no ambiente de e um trabalho, ambiente rotulador, se a gente né? A praticar questão algo que a gente esse nome deveria praticar todos vem os com essa dias, carga que é a negativa empatia, junto. Mas eu né, que é o pensando num olhar para o ambiente outro, que é o competitivo, perceber o né? limite, o nosso próprio A gente limite não tem a também, o limite do necessidade outro. de transformar, Mas, né? infelizmente, essa Não é realidade de um ambiente automaticamente competitivo e saudável ruim, não tem desde sido bem que, a né, nossa a gente tenha a realidade, devida pelo atenção menos às aqui no pessoas. Brasil, né? Pelo que eu tenho Então, quando eu percebido. falo de competitivo de predatório, eu fico Primeiro porque a pensando gente logo no está ambiente de passando vendas, por um por momento exemplo, em que é muito né? Uma difícil a gente empresa com encontrar metas alguém para que seja bater. um gestor, E a saúde mental desses um vendedores gestor com de metas, e às vezes pessoas. metas Então, assim, impossíveis de serem a gente fala de alcançadas. processos de pessoas, mas não existe processo sem Mas pessoas. é possível É manter, difícil né, o equilíbrio, gerenciar uma coisa doida. manter o E não bem-estar dessas existe, pessoas no ambiente de desculpa, e trabalho, não existe gestão se sem a gente relacionamento. praticar algo que Sem a gente deveria praticar relacionamento. todos os Então, se você dias, não tem um que é a relacionamento, empatia, você não tem É né, verdade. que é acessibilidade, o você não tem olhar para o atenção, outro, você não tem que é o perceber o limite, o nosso me próprio faltam limite e muitas também o coisas limite aí. do outro. Uhum. Mas infelizmente essa realidade de ambiente competitivo e saudável não tem sido bem as aqui no Brasil, né, pelo que eu tenho percebido. Sem pensar Primeiro porque a gente está chegar passando por um momento em que é muito difícil a gente encontrar alguém que seja um gestor de fato, e um gestor de pessoas. Porque a gente fala de processos de pessoas, mas não existe processo sem pessoas. É difícil diferenciar uma coisa da outra. E não existe, E a gente tem desculpa, e não existe gestão sem relacionamento. sem relacionamento. Então, se você não tem um relacionamento, você não tem a sensibilidade, você não tem a atenção, você não tem o ouvir, e faltam muitas coisas ali. Daí a gente volta E a gente passou por um bom tempo, assim, acreditando que o gestor de pessoas alcança metas, apenas, né? Sem pensar no caminho até chegar a elas. Então, foi feito com foco no resultado, não com foco no desenvolvimento. E quando você fala desses ambientes de rosto, eu vejo uma pessoa despreparada para lidar com pessoas. O meu papel quanto gestora, quanto RH também, sou eu desenvolver os potenciais que eu tenho dentro da minha equipe. Se eu vou desenvolver, significa que eu estou permitindo que a pessoa tolere esse comportamento ao longo do tempo. E é isso que eu tenho que valorizar. E aí a gente volta à não produtividade. Peraí, eu estou investindo nesse funcionário, eu estou trabalhando para que ele se desenvolva e ele não sai do lugar, né? O que eu vou fazer? Eu vou rotular, eu vou falar, lá, virou a rocha no meio do caminho ali, né? Não se mexe, criou raiz. Ou eu vou sentar e tentar entender o que está acontecendo. Às vezes é porque ele não quer mudar de... Eu gosto do que eu faço, estou bem aqui, né? Quero continuar fazendo essa atividade.
Às vezes é porque ele não está passando por um momento muito adequado da vida dele. Está passando por problemas em casa, está passando por problemas de relacionamento no ambiente de trabalho. E isso tudo, se a gente não se aproxima, se a gente não olha para as pessoas, a gente não vai perceber. A Thaís falou sobre isso aí embaixo. Ó. Eu acredito que quando você rotula o ser humano, condiciona ele, limita e muitas vezes causa impedimentos. Impedimento de florescimento da pessoa. E isso é muito sério, né? Quantas pessoas estão aqui com a gente? Ó, 22 pessoas. Quantas pessoas que estão conosco, quando eram crianças, eram rotuladas como bagunceira, você é muito arteiro, e hoje continuam assim. Não consegue arrumar o guarda-roupa, não consegue fazer um negócio sem estar batendo o pé no chão de nervoso, de ansioso, porque é agitado, e vão sendo inseridos desde criança, né? E que a gente toma pra gente e leva pra onde a gente vai, né? E as pessoas que lidem com isso, né? Assim, os terapeutas aí, os psicólogos que sofrem. Exato. Eu queria falar um pouquinho também, que é de grande importância, os dados que a gente tem sobre a questão do suicídio aqui no Brasil. Eu fiz o dever de casa, peguei uns dados aqui muito importantes para falar para vocês. No Brasil, de 13 a 14 mil suicídios anuais, de 32 a 35 por dia. No Brasil isso não acontece muito. Nos últimos 10 anos, isso cresce no país e é avassalador, né? Se você jogar no site da OMS, você vai ver que de 2010 em diante, todos os anos só foram aumentando a quantidade de suicídio. E o Brasil faz parte de 17% dos países que fazem o suicídio crescer, que está em ascensão ao suicídio. Isso, assim, é muito triste, né? Porque existem 83% dos países que estão diminuindo. E essa diferença também ela se enquadra na subnotificação. Os países, eles notificam que de fato foram, né, foram suicídios. E no Brasil isso não acontece muito, por questões religiosas, questões pessoais, né? O que o outro vai dizer sobre um familiar meu, enfim, ter cometido suicídio. Existem vários aspectos que envolvem as pessoas a esconderem isso. A gente entra num assunto que é o que esses países fazem que eles conseguem diminuir essas causas, né? Essas causas, causalidades. O que acontece para eles conseguirem a gente não? Nessa questão da empresa, a gente teve uma conversa essa semana, eu e a doutora, e ela falou sobre o Brasil, quanto ele é valoroso, né, doutora? Fala aí pro pessoal. Quando o Brasil é o mais considerado, aquele país aconchegante, que todo mundo é bem recebido lá, né? Conta pra gente. Exatamente, a gente tem essa ideia, né? Esse rótulo, inclusive, que a gente tem de ser um povo muito caloroso e acolhedor. Só que eu estava comentando assim, a gente tem todo esse calor, demonstra tanto esse ser caloroso, mas a gente esquece do respeito. A gente valoriza muito a profissão, né? Do olhar para o outro como ser humano. E aí, assim, até voltando nessa questão da empresa, assim, quando o nosso mercado é competitivo, de forma, de uma forma que não é saudável, né? O quanto a gente briga com o outro por uma posição no mercado de trabalho, o quanto eu estou brigando com o meu colega por uma posição dentro da empresa, né? No lugar de criar uma cooperação para o crescimento, né? E reconhecer também as qualidades dos outros. Isso a gente está falando que a gente é um país, às vezes o trabalho ele acaba sendo uma forma de inserção na sociedade. A gente valoriza mesmo, a gente valoriza muito a profissão, uma posição. Sendo o trabalho um fator importante, é criar esse respeito também
dentro falando que é da linha de automaticamente trabalho. competitivo, né, no mercado de E é trabalho. muito difícil encontrar. Das empresas que eu trabalhei, assim, eu diria que hoje uma Custa tem esse estímulo ao se eu não respeito respeito ao a existência próximo, do outro de passar por mim, esse impacto. será que eu Eu vou perceber que receber meu colega está precisando de ajuda, eu ia ajudar. Até dentro da época da Carol, quando eu morava em Portugal, era do tipo, eu estar atrasada, eu querer passar, as pessoas automaticamente davam licença na calçada. Nossa, mas você E às vezes pediam desculpa, porque eu não percebia que eu estava atrás. Aqui, você pode ficar aí batendo o pezinho. Sabe? Você quer passar por cima. E é nesse sentido que a pessoa Exatamente, passa por cima. ao nosso redor. Isso é muito sério. E aí sai do ambiente que a gente está falando que é automaticamente competitivo, né? No mercado de trabalho, e a gente leva para outros espaços da vida. É um conjunto O que custa eu respeitar a necessidade? Será que eu vou respeitar o sofrimento que ele está me apresentando? que ela se vê diante. Será que eu vou validar aquele sofrimento? Na verdade, ela já decidiu o que fazer. Exatamente. Então, E quando eu discuto, eu julgo. da abordagem, que é muito importante. Como a gente aborda, às vezes até no intuito de ajudar, né? a pessoa quer ajudar e ela não sabe o que dizer. E é exatamente por esse motivo que a pessoa não sabe o que dizer e que muitas coisas acontecem ao nosso redor e a gente fica depois se perguntando: será que eu fiz o que eu precisava ser? Por que isso aconteceu, né? Todo mundo quer saber o porquê. Porque nunca ninguém vai saber, né? Não existe um motivo, não existe uma coisa específica, é um conjunto de circunstâncias, um conjunto de situações que a pessoa passa pela vida dela, que ela se vê diante do suicídio e ela não sabe o que fazer. Na verdade, ela já decidiu o que fazer, né? Então, eu até queria entrar nesse assunto da abordagem, que é muito importante, como a gente aborda essa pessoa, como a gente lida com essa pessoa, o que a gente deve falar para essa pessoa, que a gente identifica essa valorização da dor do outro, né? Tipo, valorizar aquele sofrimento para se colocar no lugar dela, porque você só vai conseguir se colocar no lugar se você realmente falar, se fosse comigo, como que eu estaria? Estaria pior do que ela, às vezes, muito pior, né? Então, tem um consenso psiquiátrico, um estudo feito nos Estados Unidos, que diz que a cada 10 pessoas não cometido suicídio, por causa, até falei com você que é novidade para mim, essa autópsia psicológica feita por familiares e amigos, né, em uma investigação na vida dessa pessoa, e após o falecimento dessas pessoas, foi descoberto que elas poderiam ter sido diagnosticadas com várias doenças, comportamento, polaridade, transtorno de ansiedade, enfim. E aí, fala um pouquinho pra gente como que a gente aborda essa pessoa, o que a gente vê uma pessoa nessa situação de sofrimento e não quer falar nada, qual a melhor maneira? O que a gente faz? Então, essa questão da abordagem, eu dizer que é algo até complexo, porque não depende só do sofrimento, né, do outro, né, de eu abordar o sofrimento do outro, eu ser capaz também de lidar com o meu sofrimento. Que eu vou sofrer de alguma forma, entrando em contato com o sofrimento do outro. Não, então, a nossa tendência é se esquivar dessas situações. São negativa, a gente tende a não se aproximar. Não pegar energia ruim, né? Exatamente. É o que a gente diz, não pegar energia ruim. A pessoa está carregada. Mas não tá bem, exatamente. né? E você se responsabilizar. Como a gente entende assim, que o suicídio ele é multifatorial, ele está envolvido com os transtornos de humor, os transtornos de personalidade. Mas a gente também não pode anular a história de vida dessa pessoa também, né, que contribui, os traumas, os acontecimentos de fazer algo de fato, em que ela está e que fez com que ela chegasse a um momento de sofrimento extremo para chegar a pensar sobre o fim da vida, né, como solução. A primeira coisa que a gente tem que exercer, né, é notar e perceber, deixar que a pessoa perceba, né, que
você notou que tem algo que não está, né, que não está bem, né, e você se disponibilizar para ouvir, mas uma escuta sem esse julgamento, né, uma escuta em que você, só de você ouvir, não fala nada, às vezes, você já está validando aquele sofrimento e a pessoa já trazer algo de fato para acabar com o sentimento, para acabar com o sofrimento do outro. Né? Mas às vezes nessa tentativa, né, como eu falei anteriormente, nessa tentativa de fazer algo, a gente invalida aquele momento, né, um momento de sofrimento. Então, às vezes a abordagem é você ouvir. Se a pessoa sentar e alguma vez comentar com você que algo não vai bem, é você deixar ela falar, ou perguntar mais, nossa, me conta, o que está acontecendo? É você levar essa pessoa para um tratamento, por exemplo. Né? Sugerir a terapia, recomendar a terapia, recomendar a procura de um psiquiatra, se disponibilizar para um momento de angústia. Olha, quando você estiver muito angustiado, entre em contato comigo, eu estou aqui, você é importante para mim. Deixar claro que a pessoa é importante também. Porque chega no momento do sofrimento que chega a ser até algumas frases que a pessoa que tem a ideação pode falar, que é de em breve vocês não vão se preocupar comigo. Em breve eu vou deixar de ser um peso para vocês. E se a gente não reforça que não é um peso, de que ela é importante, que a gente, isso pode se tornar uma verdade. A gente até interrompe, né? A gente interrompe como é que se fala? Existe um tempo, né? Porque essa pessoa já está pensando nisso tudo. E é nessa hora que você interrompe esses planos que ela tem na mente dela de se tornar uma pessoa, que ela é uma pessoa inútil, por exemplo. Então, para mim, assim, no dia a dia, assim, a palavra para lidar com essa intensidade de sofrimento é acolher, escutar, acolher e validar o sofrimento do outro. Independente de qual seja a fala que tenha sido colocada, né, do motivo em que a pessoa descreve que está causando aquele sofrimento. É o sofrimento dela, não é o nosso, não é o meu sofrimento, né? E cada um vai sentir de uma forma. O que pode não ser tão grave para mim, para você pode ser. E não sou eu que vou definir isso para você. Então é escutar, acolher a pessoa está passando, se disponibilizando para ajuda, é claro. Eu queria também falar sobre a questão da... Peraí que eu anotei muitas coisas aqui. Fala muito sobre estresse social, relacionamento familiar, sobre pobreza, sobre escolaridade baixa. É porque, na verdade, é aquela questão que eu falei. As pessoas acham que tem um motivo, né? Quando a pessoa ela chega ao ponto de não querer mais, a pessoa inútil pela sociedade, para ela não serve para nada. Esse tipo de comentário que geralmente eles soltam, né? E nesse estudozinho que eu fiz, eu vi muito, inclusive no livro Crise Suicida, né, que é do Neuri José Ortega, e ele fala sobre compreender e depurar os fatores de risco que se relacionam e não são a causa disso. Então, ele fala muito sobre estresse social, relacionamento familiar, sobre pobreza, sobre escolaridade baixa, sobre vícios, fome, rigidez de pensamento, impulsividade, inclusive a escolha sexual muitas vezes não é compreendida pelas pessoas, vergonha, né, como a traição, né, e aí a pessoa comete isso e simplesmente ela é julgada por esse último ato. Ah, fulano amava demais fulana e foi abandonado e não aguentou. Explica um pouquinho disso pra gente, que não é bem assim, né, que a coisa anda, né? Como eu falei antes, assim, a ideação suicida, o suicídio ele é multifatorial, né? Ele não vai ocorrer por um gatilho, vamos dizer assim, né? A gente está falando de uma história de vida e a gente está falando de uma pessoa que tá assim, como é que eu vou descrever?
ela está suscetível também a ter algum transtorno, seja um transtorno que ela leva ao longo da vida, seja um transtorno que se desenvolveu já na idade adulta. Então, se a gente pega um exemplo da depressão, por exemplo, rebaixamento do humor e um olhar diferenciado para situações em que a pessoa tende a ser, reage, né? Reage com o mundo de uma forma mais desesperançosa. Então, o que seria para mim, por exemplo, o término de um relacionamento? Vou chorar um tempo, vou sofrer pra caramba, mas daqui a pouco a vida segue. Para uma pessoa que já está em um quadro de desesperança, isso pode se transformar num fim, né? No não ver motivo mais para viver. Então, eu não estou falando que o término do relacionamento foi o que realmente levou a pessoa a cometer o suicídio. Eu estou falando que ela tem uma história de vida, eu estou falando que ela tem um transtorno que tem um envolvimento genético importante, né? Que a história de vida também contribuiu para que ele aparecesse. Eu estou falando, às vezes, de uma história de relacionamento que contribuiu a cada momento para que isso acontecesse no final. Quando a gente está falando de relacionamento abusivo, por exemplo, o envolvimento emocional que essas relações causam, a dependência emocional, e que, ao longo dessa relação, né, ela se vê sem motivo para viver de fato. Então, a forma como ela circunstâncias, vários fatores que envolvem. Como ocorreu, né? Essa história de vida, vamos dizer assim, contribuiu para que ela chegasse a cometer, né? A cometer o suicídio, a tomar essa decisão. Tomada de decisão fica até ruim de falar, né? Porque nem sempre é uma tomada de decisão dessa forma, né? Mas um agir por impulso, como você falou, né? É um comportamento impulsivo, o que a gente fala na neuropsicologia também, né, de um controle inibitório que não está funcionando inadequadamente, tomar decisões de uma forma abrupta. Então, realmente, como a Jéssica está falando, é um conjunto de fatores. A gente não pode nomear uma causa. São várias circunstâncias, vários fatores que envolvem. Eu tenho uma frase que fala bem assim, que é até legal da gente falar, porque a gente, quando acontece um suicídio próximo a nós, a gente fica muito preocupado, porque, como, né, os curiosos de plantão sempre ficam querendo saber o motivo. Ai, meu Deus, me conta o que aconteceu, por que ele fez isso, por que ela fez isso. E tem uma frase que diz assim: entender o motivo é um desejo de quem fica, mas a verdade vai embora só com quem vai. Então, assim, que a gente tem essa empatia quando ocorrer isso próximo a nós. Você não vai ganhar nada sabendo o motivo, você não vai ganhar nada mandando mensagem para os pais ou para o marido que ficou, ou qualquer pessoa, né, não quer saber, não quer dar explicação sobre isso. Isso é muito doloroso. Se para a gente que está perto já é doloroso, imagina para a família perder alguém nessa situação. Então eu queria voltar um pouquinho, assim, a gente entrou bastante nesse assunto do próprio suicídio em si, que é importante, mas a gente está no meio de uma campanha que é o Setembro Amarelo, e que muitas empresas não aderem a essa campanha, e outras empresas aderem de forma inteira, né? Vamos fazer porque é legal, porque os consumidores vão ver que a gente está aderindo a essa campanha, e você não vê, de fato, acontecer o Setembro Amarelo dentro dessa empresa, essa conscientização. Contratar um palestrante falar sobre isso é legal, mas é só isso, é um start que você vai dar para sua equipe, é um start que você vai dar para os seus funcionários, mas e o a mais, né? Que a prática do dia a dia, realmente, isso ainda é um pouco muito falho, né? Então,
O que você acha que as empresas ainda podem melhorar, né? Qual a abordagem do Setembro Amarelo, aplicar isso nas empresas? Qual a sua opinião, assim, de psicóloga, de Rafaela, de pessoa, assim? Assim, pensando até na minha experiência mesmo, é muita coisa que precisa ser mudada. Na verdade, se é uma empresa que ainda não tem essa cultura de olhar para o outro. Primeiro é a gente entrar de cabeça na valorização, que seja algo real e não algo de fachada, aquela coisa, né, aqui é bom trabalhar, nós temos um bom ambiente de trabalho, as pessoas aqui são felizes, e você entra numa empresa, todo mundo com aquela cara de... Então, a gente teve um período aí muito grande de valorização desse marketing mesmo, né? De melhor lugar para se trabalhar e tal. E a gente não viu a aplicação disso na prática. Em relação ao Setembro Amarelo, acho que é importante pensar, a empresa pensar, né, e tentar responder para ela mesma, para fazer uma autoanálise, assim, os empresários, os gestores. Primeiro, o que eu estou contribuindo para a saúde mental das pessoas que trabalham comigo? Existe alguém dentro da minha empresa que possa estar passando por um momento difícil e que eu ainda não dei a devida atenção? A gente estava conversando, a pessoa passa a maior parte da vida dela dentro da empresa. Exatamente. O maior tempo acordado da nossa vida é trabalhando. É trabalhando. Então, quem está mais... seria mais fácil perceber teoricamente quem está no dia a dia ali daquela pessoa. Ser essa pessoa com esse olhar, né, de quem precisa ser cuidado também ali dentro, precisa de atenção. E se eu tiver um funcionário e que é um potencial, né, uma pessoa que pode cometer um suicídio, o que eu vou fazer? Eu estou preparado para isso? Qual o suporte que eu posso dar para esse funcionário? Aí eu gosto de chamar muita atenção mesmo para o setor de RH, porque a gente ainda tem o setor de RH que tem psicólogos fazendo parte. O quanto eu estou tendo o meu olhar como profissional de saúde mental para as pessoas também trabalham mais, né? O que eu via muito era o psicólogo entrar no RH e ele se transformar em um administrador. De RH, a gente tem que retomar não querendo falar dos administradores, eu acho que são essenciais, mas se a gente está ali, se a gente está ali com a nossa formação, a gente está ali para contribuir para o bem-estar e para a saúde mental. Claro que temos números também para alcançar, mas os nossos números deveriam partir da promoção da qualidade de vida do trabalho. E em algum momento isso se desviou no meio do caminho, assim, né? Então a gente voltar para a nossa posição, Foi esquecido que funciona o trabalho melhor. Exatamente. Então, acho que nós, como profissionais de RH, né, psicólogos como profissionais de RH, a gente tem que retomar o nosso papel para não ir ali só fazer uma palestra, como você falou no Setembro Amarelo, mas para estimular esse comportamento no dia a dia, para orientar os gestores a olharem de forma diferente para os funcionários e para a gente dar o suporte sempre necessário para as pessoas que estão sofrendo. E até a nossa atitude, aqui a gente está falando de quem cometeu, mas existem aquelas pessoas que tentaram, mas elas estão vivas. E graças a Deus estão vivas. E o que a gente vai fazer com elas? Elas vão chegar na empresa, vai todo mundo olhar de lá e perguntar por que fez aquilo? Situação que essa pessoa vai passar, né? Exatamente. Olha o constrangimento e até a contribuição que a gente vai dar para esse sofrimento. É um olhar que condena, né? São coisas assim que Exatamente. Por mais que a gente não queira, que não seja a intenção, quando eu pergunto por que você fez isso? Eu invalidei todo o sofrimento que levou ele àquela atitude extrema.
novamente querendo ajudar, eu estou invalidando tudo aquilo, enquanto o que ele precisa é de validação. Nossa, se você chegou até esse ponto é porque você está sofrendo muito, é porque está muito difícil para você. E assim, A ponto de você não suportar. tem uma coisa no Setembro Amarelo que são 30 dias, né? E depois ele desaparece, né? Das empresas, da mídia, do Instagram. Eu vou até deixar aqui vocês, que é @12mesesamarelo. É um Instagram que trabalha o ano inteiro com o Setembro Amarelo. Então, são coisas assim que fazem a gente acreditar que as coisas ainda têm jeito. A gente tem que tomar muito cuidado também, porque eu já ouvi muito isso, sabe, doutora? Olha, eu tô aqui, se você precisar, você me liga, tá? Vamos marcar de fazer alguma coisa. Então, assim, aquele amigo que você tem, que bebe todo final de semana, que não consegue ficar sem beber, com aquele vício de sair da realidade dele, ele precisa estar bêbado para ele se sentir feliz, né? Ele só tá feliz na balada. Agora nem tem isso, né? Tá de pandemia aí. Mas, assim, é aquele amigo que, quando ele tá muito nervoso, ele não fala, ele não quer ver ninguém, ele quer ficar trancado dentro de casa. E aí você fica, me liga, se precisar, manda uma mensagem. Se precisar, a pessoa tá precisando de você. Ela não vai te falar que ela tá precisando. Olha, vem aqui que eu tô precisando. Raras são as pessoas que força pedem. para pedir ajuda, talvez ela não né? teria tanto risco, né? Então, assim, são alguns detalhes que assim, analisando todo esse assunto para vir trazer, né, para a live, eu percebi que muitas pessoas, o Setembro Amarelo, ele ajudou muito até aqui, ele é fundamental para levar o conhecimento do fato do suicídio. Mas eu acho que agora as pessoas têm que pegar o Setembro Amarelo e fazer dele maior. Não só, seja disposto a ouvir. Só ouvir é excelente. Quando você sabe ouvir, igual você falou, sem julgar, sem determinar uma coisa em cima da pessoa, da vida. Porque a gente, quando dá a opinião da gente, a gente dá baseado nas nossas crenças, no que a gente passou. Tá precisando ouvir, né? Ela tá precisando ser ouvida. Então, eu não sei se muita gente conhece aqui também o Janeiro Branco, né? Até comentei com você essa semana, que é o mês da saúde mental, né? Considerado também, começou em 2015 no Brasil, assim como o Setembro Amarelo, e muitos gestores nunca nem ouviram falar, não sabem o que é. Por quê? Mas é porque não é divulgado? Então, muitas empresas não têm psicólogo, muitas empresas não têm um RH, né, recheado, assim, completão, que manda ver, né, nessa questão da mentalidade, da saúde mental. Então, assim, nessa empresa que não tem esse suporte, indicar um psicólogo, indicar um tratamento para essa pessoa, o que você sugere? A primeira coisa é que a gente tem que exercitar o ser humano, né? A gente está falando aqui de Setembro Amarelo, e eu acho engraçado que a gente está falando de Setembro Amarelo para valorizar a vida, que deveria ser algo automático. Eu falei que a gente ia começar a live, né? Aqui nós vamos ensinar os humanos a serem humanos. Esqueci. A serem Agora eu lembrei. humanos, falarmos, né? Para sermos humanos e reconhecermos o outro como seres humanos. Tenho informação para você. Então, você é assim, humano, seja humano. Você é humano. Basicamente isso. Tem que lembrar de essa noção de seres humanos dentro da empresa. Eu acho que vai ter necessidade de ter um psicólogo lá para fazer isso. E às vezes até o ser humano, essa pessoa com esse olhar para o outro, papel até mais efetivo pela proximidade com o funcionário do que o setor de RH de fato. Então, o ideal, assim, não tendo, até porque o profissional de RH não vai ser capaz de fazer esse precisando, é que seja indicado, sim, um profissional
leve esse funcionário para um psicólogo, que indique um psicólogo, se necessário também um médico psiquiatra, porque é um acompanhamento que ele é dores e a gente tem múltiplos cuidados. A gente precisa do envolvimento da família, de uma melhora na compreensão do sofrimento dessa pessoa a partir da família, numa melhora na qualidade desse ambiente de trabalho. A gente precisa do acompanhamento psicoterápico para que essa pessoa aprenda a lidar, né, com esse sofrimento, ou consiga lidar melhor com esse sofrimento, mas às vezes ela também vai precisar de medicação. Principalmente se a gente está falando de um transtorno de base, né, um transtorno de personalidade, um transtorno de humor, uma psicose. Então, esse funcionário também vai precisar de um apoio médico. Mas eu falo que não é só você precisa ir, às vezes a gente precisa ir lá buscar e levar presente, apoiando o tratamento, apoiando o acompanhamento. Porque, assim, tem muitas pessoas que já identificam isso facilmente, né? Meus colegas estão me avisando aqui que eu tenho... Mas, assim, sem querer, assim, te atrapalhar, te deixar nervosa, tem um monte de coisa escrita aqui embaixo que eu não consegui acompanhar. Não, então, perguntaram aqui, como funcionário, o que podemos fazer quando a cultura da empresa não é humana? Depois perguntaram aqui. Meu pai, viu, gente? Tá aqui, ó, João Fração. Tá querendo saber de processo, né, pai? Meu pai querendo ganhar um dano moral, olha só. Deixa eu ver aqui. Então, quando a pessoa se vai, exatamente, Jéssica. Conjunto de fatores. Jéssica foi nosso network que nos levou até a doutora. Queremos agradecer ela aqui por ter nos apresentado. Foi muito bacana. Saudade, Jéssica. Não estou dando aula para ela esse semestre ainda. Jéssica é a próxima doutora aí da área. Viu? Gravou isso, né, Jéssica? Mostra para os outros alunos que não estão aqui, ó. Excelente aluna. Esses depoimentos. Eu vi a Aline, eu vi a Amanda. Isso aí. Eu vi a Tiara. São todos alunos maravilhosos. Viu? Só de estar aqui, prestigiando a gente, né? Trazendo também comentários que ajudam também a gente a dar um up aqui. A empresa que não tem filosofia de valorização do funcionário como ser humano, ela pode dar tudo de bom, mas não dá garantia. É isso aí, pai. A pessoa do humano não cuida do seu funcionário, não está preocupado com o seu funcionário, só quer sugar o próprio trabalho deles. Uma hora, o funcionário é humano, uma hora ele não aguenta, né? E aí ele perde várias coisas. Ele perde, além do funcionário, que é o que você falou, poderia ser um potencial se alguém escutasse ele, né? Ele tivesse 1 minuto de audiência. Você poderia descobrir o que ele tem ali e ajudar ele a se desenvolver, né? Até porque os grandes escritores, eles sempre foram problemáticos quando criança. Eles sempre tiveram um transtorno de ansiedade, eles tiveram um transtorno de TDAH. Então, assim, você vê pessoas gênios que eram extremamente não entendidos quando mais jovens, né? Não eram compreendidos. Acabavam encontrando na arte uma forma de dar vazão ao sofrimento. Exato. E hoje que arte que as pessoas vão dar vazão nisso? Pandemia, uma loucura. Então é mais às vezes dá muita vazão pelo Instagram. Estamos aqui dando vazão com conhecimento, né? Isso é muito legal, levar um pouquinho dessa informação para dentro da casa das pessoas. Exatamente. A gente falou, eu lembrei aqui, rapidinho, que a gente falou da questão do ambiente, e às vezes, assim, até um assunto polêmico. Às vezes é aquela empresa que você entra e fala, você é da família, nós chamamos. E a pessoa cria toda aquela expectativa de relacionamento, eu sou de casa, e de repente, pum, vai embora. Gente, eu tô tão encantada. Assim, sem todo esse amor
tem todo esse afeto na hora de realizar a demissão também. E imagina na cabeça da Na pessoa. minha família me mandaram embora, né? E agora? O que eu faço? É Se eu complicado não presto pra demais. minha família, eu vou prestar pra quem? Então é Doutora, tudo um cuidado, assim, essa relação precisa ter muito cuidado desde o começo, deixar tudo muito claro e deixar assim um contrato de deveres e obrigações assim, bem feito e depois olhar pro diferenciar. então a mensagem de hoje é essa, de empatia, olhar para o outro, né? Compreender, ouvir sem julgar. Isso é muito importante, isso pode salvar muitas vidas. Nós temos um minuto, faz o seu jabá, o seu curso, vai bombar, que no Instagram. Chama o pessoal do seu Instagram aí. Gente, eu tô tão encantada aqui com a fala dela. Parabéns. Mas eu vou dar um curso, não é sobre suicídio, vai ser um curso sobre demências, a saúde do idoso, também que é muito importante, a gente precisa lembrar desse momento. Vai ser no dia 26 de setembro agora, no sábado. E a inscrição é no Instagram. Rafael G. Todos convidados a seguir. Então dá pra tirar um print aí rapidinho agora. Isso, nos despedir. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei quando você estava no correria aí. Tá bom? Um grande beijo. E muito obrigada mais uma vez por ter com a gente aqui. Tchauzinho, pessoal. Obrigadão, hein?